A independência da República da Indonésia constitui-se como um dos momentos mais emblemáticos e paradigmáticos na crónica da descolonização mundial, sendo o corolário de um processo vasto, sinuoso e doloroso, que atravessou várias décadas e se imiscuiu em complexas dinâmicas tanto internas como externas. O epicentro deste fenómeno de emancipação é indissociável do imperialismo holandês, cuja presença colonial sobre o arquipélago indonésio remonta ao século XVII. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, fundada em 1602, estabeleceu um regime de exploração desmesurada das vastas riquezas naturais da região, subjugando as populações autóctones a um sistema de opressão cruel e intransigente, que impunha uma estratificação social rigidamente subordinada e uma estrutura económica profundamente desigual. Durante séculos, as tentativas de resistência ao jugo colonial foram sistematicamente abafadas pela maquinaria imperialista holandesa, que perpetuava o domínio através de uma combinação de repressão militar e manipulação política. Contudo, com o advento do século XX e a gradual erosão do Império Europeu, os ventos da mudança começaram a soprar mais intensamente, impulsionados por uma convergência de fatores internos e externos. O despertar do nacionalismo, alimentado por uma nova classe de intelectuais, políticos e líderes, culminaria num movimento de resistência cada vez mais assertivo, que, a partir da década de 1920, se tornaria um dos maiores desafios ao domínio europeu. A ocupação japonesa da Indonésia, entre 1942 e 1945, representou um ponto de inflexão decisivo neste processo de libertação. O Império do Sol Nascente, ao invadir o território holandês durante a Segunda Guerra Mundial, não só enfraqueceu a autoridade colonial holandesa, como também fomentou, de forma paradoxal, um sentimento de unidade nacionalista entre as diversas etnias e regiões do arquipélago. Durante a curta ocupação nipónica, o Japão, sob o pretexto de libertar os povos asiáticos do jugo ocidental, incutiu a ideia da independência na mente de muitos indonésios, ainda que tal promessa jamais fosse cumprida. Com a derrota do Japão, em 1945, o vazio de poder gerado pela capitulação do Império Japonês abriu a porta para uma proclamação unilateral de independência. A 17 de agosto de 1945, Sukarno, figura carismática do nacionalismo indonésio, proclamou a independência da Indonésia, com o apoio de Muhammad Hatta. A declaração, audaz e irreversível, dava início à Revolução Nacional Indonésia, um conflito sangrento e prolongado que perduraria até 1949. A metrópole holandesa, ainda não disposta a abdicar do seu domínio sobre a sua ex-colónia mais valiosa, procurou retomar o controle militar do território, levando a uma série de confrontos armados, que se estenderiam por 4 anos de intensa resistência popular. O confronto, que assumiu contornos de uma guerra de guerrilha, foi alimentado pela intransigência das forças coloniais holandesas, que, com o apoio das potências aliadas, tentaram reprimir o movimento de independência. No entanto, a resistência indonésia, sustentada por um fervor patriótico imenso e pela liderança irrepreensível de Sukarno e Hatta, não cedeu. O apoio internacional à causa indonésia foi crescente, sendo um elemento determinante para a pressão sobre os Países Baixos, que, gradualmente, se viram isolados na sua tentativa de restaurar o seu domínio imperial. Em 1949, após intensas negociações e sob a mediação das Nações Unidas, foi finalmente alcançado o reconhecimento oficial da independência da Indonésia, mediante os Acordos de Haia, celebrados a 27 de dezembro de 1949. Este tratado consagrou a soberania da República da Indonésia, pondo fim a mais de 3 séculos de domínio holandês e lançando as bases de um novo Estado soberano, que, a partir desse momento, passaria a ser comandado por Sukarno, o seu primeiro presidente. Todavia, a independência não significou uma solução imediata para os múltiplos desafios que o país enfrentava. O novo Estado, marcado por uma extraordinária diversidade étnica, religiosa e cultural, necessitava de consolidar a sua unidade e de resolver as tensões regionais que ameaçavam a coesão do jovem país. A gestão política do território revelou-se um imenso desafio, sendo o processo de construção da nação indonésia algo deveras complexo e multifacetado. Em síntese, o processo de independência da Indonésia, indissociável das lutas anticoloniais do século XX, representa uma das expressões mais audazes e decisivas de resistência ao imperialismo, alicerçada na força inquebrantável de um povo que, ao longo de décadas, foi capaz de confrontar a opressão e de conquistar a sua soberania. Este movimento
que envolveu tanto a violência das armas como a habilidade da diplomacia, é um testemunho da indomável aspiração dos povos colonizados à liberdade, e permanece, ainda hoje, como um símbolo da luta pela autodeterminação no vasto e intricado cenário geopolítico da Ásia.